Cardinal a sua metade perdida. Você já disse isso ou já ouviu alguém dizer? Ele completa a minha metade. Ela é a minha alma gêmea. Uma frase tão comum que ninguém pergunta de onde ela veio, mas ela veio de um lugar exato. Um autor. Uma noite específica. E não é uma verdade sobre o amor. É uma piada dentro de um jantar. Uma piada que, sem ninguém perceber, virou o roteiro emocional de bilhões de pessoas. Atenas 416 AC. Um jovem poeta chamado Agatão acaba de vencer, pela primeira vez, o concurso de tragédia da Grande Dionísia. Ele dá uma festa. Vinho, música, um grupo de homens deitados em divãs. Um desses homens é Sócrates. Outro é o comediante Aristófanes. Ninguém ali sabe que essa noite vai ser escrita, décadas depois, por um rapaz que nem estava na sala. O nome dele é Platão. Ele escreve o banquete entre 384 e 379 AC, segundo a datação do classicista Kenneth Dover, quase 40 anos depois da festa acontecer. Não é um relato, é uma reconstrução. Um roteiro escrito de memória de segunda mão sobre uma noite em que homens bêbados discutiam o que é o amor. E chega a vez de Aristófanes falar. Ele conta uma história. E a história começa assim. Os primeiros humanos não eram como você. Eram redondos. 4 braços. 4 pernas. 2 rostos, um de cada lado de uma cabeça só. Existiam 3 sexos. Não 2. Macho-macho. Fêmea-fêmea. E um terceiro, metade macho, metade fêmea, chamado andrógeno. Esses seres rolavam pelo mundo, girando como uma roda. E eram fortes. Fortes demais. Um dia, eles tentaram escalar o céu e atacar os deuses. Zeus não quis matá-los. Precisava dos sacrifícios que eles ofereciam. Então fez outra coisa. Cortou cada um ao meio. Como quem corta uma maçã do amor pro tempero. Ou um ovo com um fio de cabelo. Um golpe seco. 2 corpos onde antes havia um. E aqui, a história vira o que você já ouviu. Cada metade, sozinha pela primeira vez, sai correndo atrás da outra. Quando se encontram, se abraçam e não largam mais. Recusam comer, recusam se mexer, ficam ali, coladas, até morrer de fome, juntas. Zeus olha aquilo e percebe, criou uma espécie que prefere morrer a se separar. Então ele muda os corpos de novo, move os órgãos genitais para frente. Agora, ao se abraçarem, sentem algum alívio. O suficiente para soltar, comer, viver e voltar ao trabalho do dia. Não cura o desejo, só adia. E é isso, diz Aristófanes, que você sente até hoje. Aquela sensação de que falta uma parte sua andando por aí em outro corpo. Isso, segundo ele, não é romance. É uma ferida cirúrgica de milhares de anos. Repare no que Aristófanes não é, nessa sala. Ele não é filósofo, é comediante. Autor de peças que ridicularizavam Sócrates em praça pública. E é justamente esse personagem, o piadista profissional, que Platão escolhe para contar o mito mais citado da história do amor ocidental. Isso não é acidente, porque logo depois é a vez de Sócrates falar. E ele faz algo que ninguém esperava, desmonta a história inteira. Sócrates diz que está repetindo o que uma sacerdotisa chamada Diotima lhe ensinou num discurso que começa lá pela passagem 201 do texto original. E o que ela ensinou é o oposto do que Aristófanes acabou de contar. Desejo, diz Diotima, não é sobre reencontrar uma metade específica. Desejo é sobre querer o que você não tem, não uma pessoa, uma qualidade. Beleza, sabedoria, bondade. Você não ama um corpo, você ama através de um corpo, até conseguir enxergar algo maior que ele. Uma pessoa é só o primeiro degrau de uma escada. No topo dela não tem uma pessoa, tem uma ideia. Para Platão, através de Sócrates, o amor termina na filosofia, não no casamento. Então tem uma parte que quase ninguém conta quando cita a minha alma gêmea. A frase nasceu de uma piada de comediante, dita dentro de um livro escrito para provar essa piada errada. E mesmo assim, é a piada que sobreviveu. Não a resposta de Sócrates. Passa para frente, muda de idioma, perde o contexto, ganha trilha sonora. 1996. Numa sala de cinema, Jerry Maguire olha para Dorothy e diz: "Eu te amo. Você me completa." Cameron Crowe escreveu essa fala sem citar Platão nenhuma vez. Cadê a minha metade? Em qualquer letra de música romântica que você já cantarolou sem prestar atenção. Um discurso cômico sobre corpos cortados ao meio virou o idioma padrão do amor moderno. Ninguém verificou a fonte. Ninguém perguntou quem estava falando naquela sala.
E é por isso que você ainda sente aquilo. Aquele aperto no peito quando alguém que você gosta se afasta. Aquela sensação física, quase literal, de estar incompleto sem uma pessoa específica. Você não herdou uma verdade sobre a alma humana. Herdou o roteiro de um comediante grego contado numa festa, sobre vinho, há mais de 2000 anos. Ninguém está dizendo que isso é ruim. Ninguém está sugerindo que você pare de sentir falta de alguém, ou desconfie do amor. Diotima e Aristófanes discordam sobre a origem do desejo. Mas nenhum dos dois diz que ele é mentira. O trade-off é honesto. Perdemos a explicação exata. Ganhamos duas versões para escolher. Então, da próxima vez que alguém disser, você completa a minha metade. Ou que você mesmo pensar isso no meio da noite, sobre alguém específico. Vale lembrar de uma coisa. Essa frase tem um autor. Tem uma faca. Tem um ovo sendo cortado com um fio de cabelo, numa sala cheia de homens bêbados discutindo filosofia há 24 séculos. E tem um homem, na mesma sala, na mesma noite, dizendo que seu amigo estava errado. A pergunta que sobra não é se você tem uma metade em algum lugar. É, de quem, exatamente, você aprendeu a sentir essa falta? Rapidinho, antes de você ir. Se essa história te pegou de algum jeito, tem muito mais gente assim esperando para ser descoberta aqui no canal. Se inscreve para não perder os próximos. E deixa nos comentários, você já conhecia a história da Clarice?